resumo da mensagem desta noite é um pouquinho diferente de aqueles que fizemos anteriormente, tá bom? Eu queria dizer a vocês que é melhor depositar nossa confiança no sacerdócio de Cristo que no sacerdócio arônico. E eu quero compartilhar com vocês, ou dividir com vocês esta noite, 4 razões por que é melhor depositar nossa confiança no sacerdócio de Cristo que no sacerdócio arônico. Ok? Então, quantas razões vamos estudar esta noite? 4 razões por que é melhor o sacerdócio de Cristo do que o sacerdócio arônico. A primeira razão é porque o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior ao sacerdócio arônico. Veja bem, os dois sacerdócios foram estabelecidos por Deus. Se você abre sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, verso número 4, diz: Deus escolheu a Arão para ser sacerdote. Hebreus 5:4 diz: Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com quem? Com Arão. Esse foi um privilégio. Deus escolheu Arão, mas Deus também escolheu Cristo. Então, tanto Arão quanto Cristo foram escolhidos por Deus para ser sumo sacerdotes. Se você me acompanha a Êxodo, capítulo 28, verso número 1, Êxodo, capítulo 28, verso número 1, você vai encontrar esse momento registrado por Deus, quando Deus disse para Moisés: chame ou traga seu irmão Arão. O texto bíblico diz em Êxodo, capítulo 28, verso número 1: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão, seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para as vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Esse verso número 2. Eu estava lendo o que aconteceu, diríamos, na rebelião de Coré, Datã e Abirão. Dentro desse contexto, Moisés vai explicar para que ou como, ou qual a razão de Deus ter escolhido o sacerdócio arônico, os levitas, para ser quem iriam ministrar dentro da casa do Senhor. Vá comigo para Números, capítulo 16, verso número 9. Êxodo, Levítico e depois Números, capítulo 16, verso número 9. Não vamos ler todo o verso, eu selecionei uma parte interessante que Deus fala do fato de que Deus escolheu o sacerdócio arônico para ministrar na sua casa. Em Números capítulo 16, verso número 9, disse assim, né? O Deus de Israel os separou de quem? Da congregação de Israel, para vos fazer chegar assim, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Ok? Então Deus escolheu o sacerdócio arônico a fim de que eles chegassem na presença de Deus.
e para estar perante a congregação para ministrar. Eles tinham o privilégio de ir na presença de Deus para interceder pelo povo ao qual serviam, mas quando eles saíam da presença de Deus, eles tinham a responsabilidade de ministrar, de representar a Deus perante as pessoas às quais eles estavam ministrando. Mas a Bíblia diz que o sacerdócio arônico foi estabelecido sem juramento. Deus escolheu, Deus decidiu e pronto. Deus não fez nenhum juramento para escolher aos levitas ou a família de Arão para ser da ordem sacerdotal. Mas também nós encontramos, vamos voltar para o livro de Hebreus e vamos a ver em Hebreus capítulo 5, versos 5 e 6. Hebreus capítulo 5, versos 5 e 6. Assim também Cristo, assim mesmo, não se glorificou para quê? Para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como disse também em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Na primeira razão que nós necessitamos depositar nossa confiança no sacerdócio de Cristo, porque o sacerdócio de Cristo, que no sacerdócio arônico, porque o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão. E aqui vamos entender por que é superior. Vamos para Hebreus capítulo número 7 e nós vamos ver quem era este Melquisedeque, porque você vai ver no capítulo 6, verso número 20, diz que Jesus é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Verso número 1 do capítulo 7, porque este Melquisedeque era quem? Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Na realidade, Melquisedeque é um tipo de Cristo. A arqueologia, pouca luz tem trazido, diríamos, para dizer quem é Melquisedeque. Não se sabe a genealogia dele, não se tem dados quem era o pai e a mãe dele, não se sabe quando ele morreu. Então, é um mistério, mas o que se sabe é que ele era rei de Salém, e Salém quer dizer paz. Rei de Salém, e o nome dele era Melqui, rei, Zedeque, justiça, rei da paz e rei da justiça. Paulo vai explicar aqui no livro, o escritor de Hebreus disse aqui, para o qual, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta, como diz a Bíblia, rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ok? Então, no verso número 20, né?
é visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Ok? Então fica claro que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior ao sacerdócio arônico, porque Cristo é sacerdote não segundo o sacerdócio levítico ou arônico, mas segundo a ordem de um sacerdócio superior, a ordem de Melquisedeque, porque Cristo torna-se um sacerdote superior. A aliança de Cristo é melhor, a esperança que Cristo nos dá é maior, a salvação oferecida por Cristo é maior. Mas aqui vem um segundo ponto que eu queria salientar juntamente com vocês nesta noite. Por que é melhor depositar nossa confiança no sacerdócio de Cristo que no sacerdócio arônico? Aqui está a segunda razão. Porque a bênção de Cristo é superior à bênção de Abraão. Vou repetir, porque a bênção de Cristo, do sacerdócio de Cristo, é maior a bênção do sacerdócio arônico. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 7, verso número 7. Leia comigo o que diz aí. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado por quem? Pelo superior. Você quer ser abençoado pelo inferior ou você quer ser abençoado pelo superior? Quantos querem receber a bênção do superior? Posso ver sua mão? Muito bom. Olha o argumento, interessante o argumento que é apresentado aqui. Vamos a voltar para Hebreus capítulo 7, verso 1 e 2. Porque este Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Vá comigo, por gentileza, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 7, e leia comigo os versos 4 até o verso número 6. Olha o que diz o argumento escrito aqui pelo escritor. Considerai, pois, quão grande era esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado de quê? Dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de quê? De recolher de acordo com que diz a Bíblia? Com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes tenham descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu os dízimos de quem? De Abraão, e o abençoou, e abençoou o que tinha as promessas. Melquisedeque, um tipo de Cristo, foi quem abençoou a quem? A Abraão. Então, no pensamento do apóstolo, a bênção que Abraão recebeu é maior que a bênção que os filhos de Levi davam ao povo de Israel, porque o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio estabelecido ou na tribo de Levi pelo sacerdócio arônico. Aliás, diz o capítulo 7, o verso número 8, né? Aliás,
aqui são homens mortais os que recebem os dízimos. Porém ali, de quem se testifica que vive. E por assim dizer, Levi também, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Agora olhe para mim. Deus estabeleceu o sistema do dízimo. Você pode conferir isso no livro de Levíticos capítulo 27, verso número 30 e verso número 32. E Deus disse ao povo de Israel: todos os dízimos são santos a quem? Ao Senhor. Eles tinham que levar os dízimos aonde? Ao santuário. Eles tinham que levar os dízimos para ser entregues ao sacerdócio levita. A herança que os levitas receberam era que eles deveriam administrar os dízimos, porque eles cuidavam um santuário, eles estavam dedicados a fazer a obra do Senhor em forma integral. Só que era um santuário. Agora, fazendo um paralelismo, diríamos, entre o sacerdócio superior e a obra superior desse sacerdote, poderíamos dizer que o santuário tinha o objetivo de que as pessoas do mundo viessem a encontrar o conhecimento e a salvação em Jerusalém. As pessoas iam gastar seus recursos para viajar em Jerusalém, para adorar a Deus, para levar seus dízimos, suas ofertas, para adorar no santuário que foi estabelecido primeiro no deserto, depois introduzido na terra prometida, em vários lugares, em Silo, em outros lugares, até que finalmente é estabelecido no santuário em Jerusalém. Mas a pergunta é: Cristo é um sacerdote superior. A missão que Cristo deu à sua igreja é maior a missão confiada ao povo de Israel, que tinha como centro de adoração Jerusalém? Sim ou não? É maior. Por quê? Porque Jesus disse assim: a missão de vocês é para alcançar o mundo. Vocês vão a receber poder. Vocês vão a ser minhas testemunhas. Começando por onde? Começando por Jerusalém. Logo indo para onde? Para a Judeia. Depois Samaria. E depois os confins da terra. A missão de Cristo é maior. Se requerem mais recursos. Por isso que o tema do dízimo não foi tirado. O tema das ofertas não foi tirado. Porque há um sacerdócio superior que tem que ser desenvolvido. E em certa forma, diríamos, o sacerdócio era arônico, mas agora Deus disse: todos vocês são sacerdotes, todos vocês têm que trazer o dízimo à casa do tesouro. E quem está levando o controle não é o pastor da igreja, é quem? Aquele de quem se dá testemunho que vive. Hoje, nosso desafio é maior. A obra de Deus tem que ser concluída. O mundo tem que ser alcançado pelo amor de Deus. Mais templos têm que ser levantados. Agora, nós falamos, diríamos, de uma realidade. Muitos não têm problema, diríamos, com a questão dos dízimos, porque reconhecem que o dízimo faz parte
de nosso dever de reconhecer a Cristo como o dono de todas as coisas. A guarda do sábado nos leva a reconhecer a Cristo como o Criador, mas a devolução do dízimo nos leva a reconhecer a Cristo como o dono. Como que a gente expressa sua gratidão por Deus? Através da oferta. Agora, às vezes nós, diríamos, somos miseráveis com Deus, porque nossa oferta deveria ser sistemática, proporcional. A igreja é uma empresa. A empresa de quem? É a empresa de Deus. Com que nós construímos templos? Com dízimo ou com oferta? Com oferta. Mas do jeito que a igreja está ofertando, nós não podemos construir nem reformar nossa própria igreja. E eu falo para vocês, para que vocês saibam, a igreja está trabalhando a perda. Vou dizer por quê. Tudo tem subido, não é não? Tudo tem subido no Brasil. Vocês fazem ideia quanto que a igreja paga de energia elétrica? Posso dizer para vocês? Nossa conta de luz este mês veio por R$1.700. Nossas ofertas têm que ser sistemáticas, de acordo à necessidade da igreja. Quem fazemos parte da igreja? Levantem a mão. Nós temos que pagar as contas. É assim ou não é assim? Então, o Senhor quer nos abençoar, sim ou não? A bênção será maior? Claro. A Bíblia está dizendo aqui: eu vou derramar bênção sem medida. O que está faltando? Está faltando fé de nossa parte. Está faltando dedicação, está faltando consagração. Pastor, há crise. Sim, mas eu quero dizer, a necessidade do homem é a oportunidade de quem? De Deus. Deus vai deixar morrer de fome seus filhos? Não. A promessa dele é que haja mantimento na minha casa e eu derramarei bênção sem medida sobre vocês. Se todos nós dessemos, não vou dizer 10% a mais, ainda que nossa meta seria dar mais do que isso, não é? Mas nós não queremos dar porque dói, porque toca, fere nosso egoísmo. Mas se nós damos com alegria, o Senhor vai nos abençoar. Vamos a voltar para o tema, e a pergunta é: por que é melhor depositar nossa confiança no sacerdócio de Cristo que no sacerdócio arônico? Primeira razão, porque o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior ao sacerdócio arônico. Segunda razão, porque a bênção de Cristo é superior à bênção do sacerdócio arônico. Jesus disse assim: eu vou abençoar vocês, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Vocês, com minha ajuda e com os recursos que eu vou colocar na mão de vocês, vocês vão terminar a obra de Deus. Porque saibam uma coisa: nada do que nós temos vamos levar conosco. Em breve nós não poderemos negociar, nem comprar, nem vender. Então temos que colocar os recursos agora que podemos negociar.
O Senhor não vai nos deixar pobres, Ele vai nos dar mais. A medida que nós damos é a medida com que nós recebemos. Por isso nossa oração deveria ser: Senhor, dá-me mais, para que eu possa devolver mais. E não só isso, Senhor, eu quero te dar mais, porque eu quero receber mais, para fazer mais pela tua causa, pela tua obra. Amém? Muito bom. Terceira razão. Por que é melhor depositar confiança no sacerdócio de Cristo que no sacerdócio arônico? Porque o sacerdócio arônico é passageiro e o sacerdócio de Cristo é eterno. Hebreus capítulo 7, verso número 23. Hebreus capítulo 7, verso número 23. Diz o quê? Ora, aqueles são feitos sacerdotes, os sumos sacerdotes, né? Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Quantos sacerdotes vocês encontraram já na Bíblia? Vocês, ao lerem na Bíblia, né? Desde Levítico, ou digo, desde Êxodo até os dias de nosso Senhor Jesus Cristo, quantos sacerdotes foram? Oh, muitos. Por quê? Quanto vive um sacerdote? Levando em consideração que o santuário foi estabelecido lá no deserto, pelo ano 1445. O ano 1445 foi o ano do Êxodo. 1445 anos antes de Cristo, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Aí Deus estabelece o santuário. O santuário é construído durante 1400 anos, até os dias de Cristo, e até o ano 70 depois de Cristo, que o santuário foi destruído. Quantos sacerdotes houveram? Muitos. Muitos. Por causa de quem? Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Verso 27. O verso 27. Vamos ler uma parte aí. Está falando do ministério de Cristo, mas diríamos faz uma referência, um contraste com o ministério arônico. Diz: Cristo não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer que coisa? Todos os dias sacrifícios. Primeiro, por quê? Por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Por quê? Porque fez isto uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. O sacerdócio arônico então é passageiro, o sacerdócio de Cristo é eterno. Leia comigo o verso número 24 e o verso número 25. Este, no entanto, porque continua para quê? Para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdócio de Cristo não muda. Arão morreu e foi constituído em seu lugar seu filho. Nasceu o filho dele, ele morreu e em lugar dele foi constituído sacerdote. Mas o sacerdócio de Cristo continua para sempre. Tem sacerdócio imutável. Verso número 25. Por isso também pode, como diz a Bíblia, leia comigo aí, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para quê? Para interceder por eles. Outra coisa, Jesus não atende em horário de escritório. Às vezes é difícil se comunicar com os próprios irmãos da igreja, porque muitos atendem somente em horário de escritório, né? Imagine que Jesus dissesse para nós: não, eu vou atender vocês só no horário de escritório. Misericórdia. O que aconteceria quando você está precisando de ajuda? Quando você está necessitando ser ouvido, necessitando que sua necessidade seja suprida, ou que você tenha socorro, ou que você receba ajuda. Os sacerdotes no povo de Israel eram muitos, e eles trabalhavam por turno. Não, eu não estou de turno agora. Vá falar com o sacerdote que está lá oficiando. Entendeu? Então, nós encontramos, diríamos que em muitas coisas, o sacerdócio de Cristo é superior, porque é eterno. Os sacerdotes arônicos eram muitos. Cristo é um sacerdote único. Cristo é um sacerdote perfeito. E a quarta razão com a que quero fechar a mensagem desta noite é que é melhor depositar nossa confiança no sacerdócio de Cristo que no sacerdócio arônico, porque o sacerdócio arônico não fazia perfeito a ninguém. O sacerdócio de Cristo nos faz perfeitos a todos aqueles que se achegam a Deus com sinceridade de coração. O texto bíblico diz aqui, no livro de Hebreus, capítulo 7, verso número 11. Hebreus, capítulo 7, verso número 11. Diz o quê? Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu, que coisa? A lei. Que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Que necessidade haveria? Porque disse, vamos a continuar lendo aí, vocês vão encontrar algumas coisas interessantes aqui. Verso número 12. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de quê? Mudança de lei. Quer dizer que os 10 mandamentos foram mudados? Foi mudada a lei do sacerdócio. Não foi mudada a lei de Deus. Agora, os sacerdotes oficiavam no santuário, a lei estava escrita, a lei dos 10 mandamentos estava escrita onde? Nas tábuas que foram colocadas dentro da Arca da Aliança. E quando Jerusalém ia ser invadida pelos babilônios, a Arca da Aliança foi escondida. Está escondida em algum canto e haverá de aparecer muito depois que o tempo da graça se fechar. Na realidade, haverá de aparecer lá pela sexta praga. A lei de Deus não mudou. O que mudou foi a lei do sacerdócio. Porque antes era a lei do sacerdócio arônico. Agora é a lei do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque.
Diz o texto bíblico aqui: segundo a lei do sacerdócio arônico, somente podiam ser sacerdotes os que eram da família de quem? De Arão. Ou, diríamos, ministravam somente os levitas. Leia aqui, verso 13: porque aquele de quem são ditas as coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Os reis saíram da tribo de Judá, os levitas saíam, ou melhor dito, os sacerdotes saíam da tribo de Levi. Mas Jesus era da família de Judá. Isto é aonde mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de quê? De vida indissolúvel, porque se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza, de sua inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou nem coisa alguma. O objetivo da lei não é aperfeiçoar a ninguém. Você não vai ser salvo guardando a lei. Agora, você tampouco pode ser salvo sem guardar a lei. A lei tem a função de quê? De nos mostrar o pecado. A lei é como um espelho. Você vai para o espelho diz o que para você? Está despenteado, está sujo, tome banho. Você se banha com o espelho? Não, você toma banho com quê? Com água. E depois que você toma banho, você vai se pentear perante quê? Perante o espelho. Quando você se penteia, se arruma, fica chique, bonito, antes de sair, você chega perante quê? O espelho. Antes de entrar a tomar banho, você olha no espelho. Você entra, toma banho, sai do banho, se arranja, se penteia, se perfuma, se faz a barba. Agora o espelho disse o que para você? Que chique. Você está bonito. Você está lindo. A função da lei é mostrar-nos o pecado, é mostrar-nos a necessidade de um Salvador. Mas quando nós somos aperfeiçoados, quando nós somos salvos por Cristo, a lei muda a sua função. A lei torna-se norma de vida para o justo, norma de vida para aquele que tem sido justificado. O livro de Hebreus capítulo 7, verso número 26 diz: com efeito, nos convinha um sacerdote como este. Como esse sacerdote que nos convinha? Como diz aí? Santo, que mais? Inculpável, que mais? Sem mácula, que mais? Separado dos pecadores, feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados e depois pelos do povo, porque isto fez uma vez para todas, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento posterior à lei constituiu o Filho perfeito para quem? Para sempre. Queridos,
nós necessitamos de Cristo Jesus para sermos salvos. Nós necessitamos de Cristo Jesus para sermos perfeitos. Nós necessitamos da intercessão de Cristo para ter uma esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. O sacerdócio de Cristo é imutável. Ele pode salvar totalmente aqueles que se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. A pergunta é: quantos dos que estamos aqui entendemos esta noite que é melhor depositar nossa confiança no sacerdócio de Cristo que no sacerdócio arônico? Quem entendemos? Muito bom. Quais são as razões que nós estudamos? Primeiro, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior ao sacerdócio arônico. Porque Cristo é o Rei da justiça, porque Cristo é o Rei da paz. Segundo, porque a bênção de Cristo é superior ao sacerdócio arônico. Terceiro, porque o sacerdócio arônico é passageiro, o sacerdócio de Cristo é eterno. Quarto, o sacerdócio arônico não fazia perfeito a ninguém. O sacerdócio de Cristo nos faz perfeitos. E então a pergunta, o apelo que eu quero fazer nesta noite é: quem querem ir a Cristo Jesus com confiança, como disse Paulo, porque o sacerdócio de Cristo é superior? Posso ver sua mão? Quando nós queremos fazer um voto nesta noite de sermos fiéis a Deus, aquele que quer a bênção de Deus não pergunta quanto é o menos que eu posso dar. Aquele que quer a bênção de Deus pergunta: Senhor, quanto mais eu posso ajudar? Quantos queremos pedir ao Senhor que Ele mude nosso coração, que Ele nos dê um coração generoso, que nós atentemos à obra e digamos: Senhor, necessitamos terminar Tua obra, vamos a dar mais para que Tua obra seja concluída. Quantos estão felizes de viver no mundo que estamos vivendo? Alguém está feliz de viver no mundo que estamos vivendo aqui? Eu não estou feliz, porque o mundo que nós estamos vivendo é bom ou é ruim? É ruim. Então, queridos, se é tempo de ir para casa, é tempo de investirmos na obra de Deus, para que a obra de Deus seja completada. Alguns estão preocupados porque a igreja está ficando pequena. Não é não? Vocês já perceberam na igreja que sábado não tem mais lugar? Eu digo: louvado seja Deus. Agora eu pergunto, hoje de manhã estava falando com o presidente, e o presidente, cada vez que me encontra, me diz: vamos fazer nossa igreja grande. Hoje estávamos quase 500 pessoas reunidas na igreja da Aldeota. Mas olhando entre nós, eu pergunto para vocês: a gente não necessita uma igreja para 1.000, para 2.000 pessoas aqui em Fortaleza? Vocês acreditam que nós, pela graça de Deus, podemos fazer coisas maiores para Deus? Sim ou não? Eu acredito. E Deus vai fazer o milagre conosco. Agora nós temos que ser doadores fiéis, sistemáticos. Não é proporcional quando diríamos: você vem e dá um dízimo. Se você ganha R$1.000, dá um dízimo de 100 e uma oferta de R$2.
É proporcional isso? Não. Proporcional é quando você diz: não, eu vou dar meu dízimo, mas eu também vou fazer pacto. Para quê? Para que Deus seja meu sócio, porque eu quero a bênção de Deus. Faça o percentual. Comece testando com 5%, com 10%, com 15%, com 20%. Eu ouvi um colega nosso falando, dizendo: meu alvo é viver com o 10% e entregar 90% para a causa de Deus. Temos que trabalhar com metas, com alvos, pensando: a bênção de Cristo é maior que a bênção do sacerdócio arônico. Terceiro, quantos de nós entendemos que o sacerdócio arônico foi passageiro, mas nós queremos usufruir as bênçãos do sacerdócio eterno de Cristo? Você quer que Jesus ministre por você? Levante sua mão. E finalmente, quantos queremos que Cristo possa fazer sua obra em nosso coração? Os que participavam do sacerdócio arônico, toda vez que pecavam, levavam sua oferta. Saíam do santuário e não saíam perfeitos. Mas o Senhor está dizendo: basta-te minha graça. Meu poder se aperfeiçoa na tua debilidade. E a meta de Cristo é que nós sejamos como Ele é. Quantos queremos ser transformados pelo poder e pela graça de Cristo Jesus? Vamos orar de joelhos. Bom nosso Pai, queremos te agradecer porque temos o privilégio de estar de joelhos perante de Ti, Pai. E queremos te agradecer porque o sacerdócio de Cristo é tudo para nós. Cristo é o único que pode dar-nos sua justiça, pode perdoar nossos pecados. Cristo é o único que pode trazer paz verdadeira a nosso coração. A vida de Cristo é uma vida que tem um poder imutável, porque Ele é o único que tem vida eterna e vida imutável. E queremos te agradecer, Pai, porque Ele que assumiu nossa humanidade, ascendeu aos céus e está à tua direita, Pai, intercedendo por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio e nos chamou para ser filhos seus e nos confiou sua obra. E porque o Senhor disse: ide, fazei discípulos em meu nome, edifiquem templos, edifiquem lugares de adoração. Obrigado, Pai, porque tua bênção é maior que a bênção do sacerdócio arônico. Teremos que investir maior quantidade de recursos, mas tua bênção será maior. O Senhor prometeu abrir as janelas dos céus para aqueles que são fiéis. E nós queremos, Senhor, fazer sociedade contigo. Nós queremos colocar nosso coração onde estiver também nosso tesouro. Queremos colocar nosso tesouro na tua causa para terminar tua obra, porque o mundo que estamos vivendo está ruim. E porque, Senhor, tua obra tem que ser completada. Querido Pai, queremos te agradecer porque o sacerdócio de Cristo é eterno e porque Ele é o único que pode nos fazer perfeitos e é o único que pode nos dar a certeza plena de nossa salvação. Agradecemos por tudo e nos entregamos a Ti e queremos viver seguros, tomados de tua mão, caminhando, Senhor, do teu lado, e que o Senhor possa caminhar segurando nossa frágil mão. Obrigado pelas tuas promessas, pelo teu amor
pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.